Olá, queridos, tudo bem com vocês? Iniciamos mais uma IFA. Eu sou a professora Yara Graça, a professora que vai acompanhar vocês nessa aula. E eu estou aqui com a professora Risolda. Eu sou a professora Risolda Farias, estarei juntamente com a professora Yara para você que está curioso para saber qual é o nosso objeto de conhecimento. Vamos junto conferir? Olha lá, aula 2, objeto de conhecimento, bioma amazônico, detalhamento, radiações e seus efeitos em comunidades indígenas e não indígenas. E agora sim, pessoal, que já estamos apresentados, vamos à aula! E aí, Yara, olha só onde nós estamos, né? O que isso quer dizer para nós, né? Como nós estamos falando aí da IFA, quando se fala de IFA, você já pensa o quê, pessoal? Falar de IFA envolve as ciências da natureza. E hoje estamos aqui envolvendo sobre esse lugar maravilhoso, mas também a gente tem que ficar pensando por que eu tenho que preservar e perceber e também observar que muitas das vezes, se eu não tiver um cuidado, pode ocorrer muitas causas que não são boas, né? Isso mesmo, né? E a gente está nessa imagem aqui, nessa região tão nossa, né? Tão amazônica, justamente porque a gente traz aqui uma unidade de aprofundamento, né? Essa IFA, justamente, né? Para a gente mergulhar um pouco mais, né? Nesses conceitos amazônicos também, tá? E aí, como já faz parte, né? Das nossas aulas da IFA, a gente sempre começa com uma pergunta, né? Algumas perguntas já para deixar vocês um pouco ligados, né? No que a gente vai trabalhar. Então, olha só o que nós temos aí na nossa primeira pergunta, né, Risolda? Isso. Se o sol é essencial para a vida, por que também pode ser tão perigoso? Já pensaram sobre isso, né? A gente já viu que o sol, né, é tão importante para várias funções de nós, enquanto seres humanos, das plantas, né, e de todos os animais, vegetais, mas ao mesmo tempo, né, a gente aí acaba observando que ficar exposto a ele, né, de uma maneira inadequada, também não pode ser tão bom assim, é perigoso. Então, bora pensar um pouco sobre isso na aula de hoje. E com um detalhe, né? Como a Yara começou com a gente falando do sol, é essencial à vida, eu vou fazer uma pergunta para ela. E você, colocou seu protetor solar? Com certeza, né? Isso é uma das coisas que nós vamos também tratar na aula de hoje. Mas a gente tem outra perguntinha, olha só. É verdade, olha lá. Como a luz do sol e outras radiações influenciam a vida das pessoas e da natureza na Amazônia? Olhem só, temos esses dois questionamentos e com essa pitadinha aí sobre o protetor. Isso né? mesmo, né? E aí também, né, a gente vai reforçar a ideia da aplicação das ODS na aula, né? Que faz parte aí, né, desse nosso trabalho com relação às IFAs. Então, observem aí os objetos, né, os objetivos, melhor dizendo, que serão trabalhados na aula de hoje, né? Lembrando que uma ODS, né, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos 17 objetivos a serem cumpridos para, né, alcançar aquela conhecida Agenda 2030, né? Isso. E aí, para a aula de hoje, né, nós temos, pode avançar, o Objetivos 3 e 15, né? Então, gente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, e também garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda de 2030 no Brasil. O que fala o objetivo 3, né? Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas. Isso. Em todas as idades. E o 15, Risolda? Olha só, o objetivo 15, né, da ODS, ele diz o seguinte, ó, tem que proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas,
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Então, pessoal, esses 2 objetivos para a nossa aula de hoje, para as ODS, a 3 e a 15, não é, Yara? Isso mesmo, né? E aí, né, como a gente já vem falando desde o começo da aula, se vocês perceberam, a gente vai tratar bastante de radiação, né? Verdade. Radiação vai ser muito falado, né? E aí, antes da gente se aprofundar de verdade na radiação, né? A gente tá aqui num lugar que é bem longe da gente, na verdade, fica lá na Espanha, né? É uma caverna, né? Essa caverna, que fica na cidade, no município de Santillana del Mar, na Espanha, né? Ela foi encontrada por Marcelino Sanz, descoberta ali por volta de 1879, enquanto ele procurava peças históricas, né? Pré-históricas, melhor dizendo, né? Na companhia de sua filha. Na época, né, ela era bem pequenininha, tinha apenas 8 anos. E, surpreendentemente, ela acabou, né, identificando animais no teto, como você pode observar ali na imagem, tá? E agora eu vou mostrar um pouco mais, a gente vai tentar caminhar, né, Risolda? Isso. Um pouquinho por essa gruta, tá? Então, essa é a imagem da caverna de Altamira, onde se encontraram esses animais, e é chamada aí de Gruta de Altamira. Eu vou mostrar para vocês o interior dessa gruta. Então, pessoal, olha só, a gente estava lá fora, a gente vai entrar juntamente com a Yara e vocês também irão fazer essa imersão, tá bom? Vamos imaginar que nós estamos aí nessa gruta e agora vejam aí, a Yara vai mostrar, vejam, que essa gruta aí de Altamira, que ela corresponde ao privilégio de ser o primeiro lugar do mundo em que se identificou a existência da arte rupestre do período paleolítico superior. Vejam aí como está a filha e o pai, eles estão olhando aí essas pinturas, ó. Aí a menina tem o candeeiro, aí tem a tinta, o pincel, vejam aí como começou tudo isso aí. E lá nós podemos ver muitas coisas. Olha só, as pinturas que eles estão mostrando aí, não é? Muito bem. Aí, dando continuidade, ó. Essa é a imagem, né, ali que foi uma das imagens, né, encontradas. Lá podemos ver pinturas maravilhosas, como é o caso dos bisões, que é isso que a gente está vendo aí, cavalos, veados, mãos e misteriosos símbolos que foram pintados naquela época, né, que gira em torno de 35 mil a 13 mil anos, né, que tem mais ou menos, que é mais ou menos essa a idade, né, dessas pinturas lá em Altamira, tá bom? Isso. E aí a perguntinha que a gente vai deixar para vocês, né, já que a gente está falando de radiação e tudo mais, a perguntinha que fica aqui, né, para vocês é justamente, mas como que é possível saber o período em que essas pinturas foram feitas, né? Será que em algum momento aí, né, vocês já se perguntaram, mas como será que dá para saber que uma pintura tem 35 mil anos? Será que é mágica, né? Será que ele pensou assim, 13 mil anos, né? Acho que tem 13 mil. Não, acho que tem 10 mil. Sim. Então, por que será, hein, pessoal? Como é que eles descobriram? Como é que os cientistas descobriram a idade aí? Isso, como se utiliza da ciência, né, para uma descoberta tão importante, tá bom? Bom, o que a gente vai, né, avançando agora e, né, vamos falar um pouquinho sobre essa radiação. O que é essa radiação? A gente fez um vídeo para vocês rapidinho para tentar entender melhor sobre a radiação. Olha só. Diariamente estamos expostos a fontes de radiação como as dos celulares, notebooks, televisores, caixas de sons. Afinal, todos eles emitem algum tipo de radiação em forma de ondas. Até mesmo o Sol emite radiações, que são chamadas de ultravioleta. Essas radiações são classificadas em radiações ionizantes, que retiram elétrons e mudam a estrutura das moléculas e por isso são perigosas. E radiações não ionizantes, que não modificam a estrutura dos átomos e assim não são perigosas. Na aula, veremos a diferença.
Muito bem, pessoal. Olha só, vocês puderam perceber no nosso vídeo a ideia, quando se fala em radiação, a primeira coisa que eu penso que a radiação ela pode ser maléfica. Mas vocês já puderam perceber que na ciência eu posso ter também coisas agradáveis, como a gente já está começando a mostrar para vocês. Como, por exemplo, o que é essa radioatividade? Mas a radioatividade não é apenas algo distante ou teórico, não é, Yara? Isso mesmo. Por exemplo, na Amazônia, ela está presente na forma natural nos solos, nos minerais, por exemplo, podendo afetar a fauna, a flora e até a vida das comunidades indígenas e também ribeirinhas. Isso mesmo. E um detalhe, pessoal, que ao mesmo tempo essas comunidades desenvolveram práticas culturais que de forma intuitiva ajudam a reduzir a exposição, como escolher materiais de construção e organizar espaços de convivência. Isso mesmo. E aí a radiação ionizante e não ionizante, que foi essa que também foi apresentada no vídeo, né? Ajuda a gente aí a compreender a essas duas radiações a partir das partículas, né? Do estudo dessas partículas e da energia. Então, é uma forma de integrar ciência e cultura, protegendo o ambiente e valorizando o conhecimento tradicional, mostrando como, por exemplo, a física, né, pode ser aplicada para cuidar das nossas florestas, também das pessoas que nelas vivem. Isso mesmo. A gente vai dar uma olhadinha agora, isso aqui é muito legal, né, Isolda? É verdade. Que é esse esqueminha aqui, né, onde a gente pode identificar onde se localiza o que nós consideramos de radiação ionizante e não ionizante, não é mesmo? E é a partir, como você está vendo lá embaixo, né, dessa frequência e do comprimento de onda, né, Isolda? É verdade. Aí você percebe que a radiação ionizante e não ionizante, temos o quê? A energia. Nós temos aí, para se falar de uma onda eletromagnética, você precisa entender que uma onda eletromagnética tem a ver com o quê? Com os componentes, os elementos de uma onda. A frequência, não é, Yara? O comprimento de onda. E você observa como aparece aí no nosso esquema. Seguro e beneficial. O que quer dizer isso? Foi o que eu falei há pouco. Que a radiação, quando a gente ouve falar em radiação, sempre pensamos que é de forma ruim. Só que a gente percebe que também tem esse lado ruim, que é perigoso, mas também, não é, Yara? Sim. Pode ser benéfico, isso como mesmo. você pode perceber aí. Por exemplo, todo mundo utiliza uma TV agora, como você está utilizando, né? Ou um aparelho celular, ou a antena. Então, Isso. todos esses aparelhos, eles se utilizam de radiação ionizante para, né, funcionar. E esse tipo de radiação não é perigosa para a gente, tá? Pelo menos não, né, a quantidade com que nós estamos em contato, né? Porém, quando a gente vai chegando mais para lá, ó, para aquela parte mais vermelhinha ali, que você está vendo a palavrinha ionizante, aí sim a gente já começa a observar um pouco de perigo, né? E aí nós estamos falando de ultravioleta, raio-x e os raios gama. Isso. E para você também pode fazer um questionamento. Quando você vai fazer um exame de raio-x, o que é que você faz? Você vai todo aparamentado, você usa uma roupa, para quê? Não é para mostrar, para dizer que está legal, não. É para se proteger, não é, Yara? Isso mesmo, porque esse tipo de radiação, aí sim, ela já é perigosa para o nosso corpo. Bom, vamos falar um pouquinho mais de como que esse perigo se apresenta, né? Principalmente por conta da estabilidade atômica, tá? Então, a tendência dos átomos é atingir estabilidade. Porém, se a configuração é instável, com muita energia ou com muitos nêutrons, por exemplo, ele vai emitir essas radiações para poder adquirir estabilidade. Então, é dessa maneira que os átomos que não têm estabilidade tentam adquirir, tá? Então, observe aí a radiação alfa, né, que é a primeira que nós vamos trabalhar. Tem a alfa, a beta e a gama, né? É verdade. E a alfa é aquela tipo de radiação, né, mais, vamos dizer assim, mais comum, que mais aparece nos átomos, né, que tentam adquirir estabilidade, em que o decaimento radioativo ocorre quando o núcleo atômico instável emite uma partícula que é chamada de alfa, que a gente está representando ali pelo hélio, tá? Que são 2 prótons e 4 de número de massa, tá? Então, 2 prótons, fica sempre o número 2 embaixo e o número 4 em cima. Aqui é só um exemplo, né, de representação de emissão de partícula alfa.
Já no caso da beta, a gente vai ter um decaimento radioativo também, né? Ou seja, uma emissão de radiação. Só que nesse caso, a emissão é de uma beta. E o que é uma beta, né? Representada ali por um elétron, tá? Então, a diferença que a gente vai observar vai ser sempre de um elétron ali sendo emitido. E por último, a radiação gama. Ao contrário da alfa e da beta, ela é constituída de partículas, que são constituídas de partículas. A radiação gama, ao contrário, ela é apenas onda eletromagnética, assim como a professora Risolda havia comentado. Ela não apresenta essas partículas, ela é exatamente a energia que é liberada no momento que essas partículas são emitidas. Então, toda vez que tem uma alfa, uma beta sendo liberada para que um núcleo atômico adquira estabilidade, ocorre também a emissão de radiação gama, tá? Bom, aí a gente vai falar agora rapidinho do poder de penetração, né? A gente viu, a professora deu o exemplo do raio-x justamente para dizer o seguinte, que dependendo do tipo de radiação a gente precisa se prevenir, né? Porque algumas têm alto poder de penetração, outras nem tanto, mas algumas sim. Então a alfa, a beta e a gama, elas se diferem pelo seu poder de penetração. Quando eu falo poder de penetração, é na nossa pele mesmo, tá? Elas podem entrar pela nossa derme, epiderme, chegar até os nossos órgãos mais internos, por exemplo. E aí cada uma delas tem, né, um poder de penetração e que vai depender do tamanho e da energia que cada uma delas possui, tá? Agora a gente vai ver uma animação rapidinho e nela você vai observar bem esse poder de penetração. Começando com a alfa. Eu sempre costumo dizer, Risolda, que a alfa ela é mais cheinha, né? Então, como ela tem 4 de massa, então ela é mais encorpada. Então, ela é mais difícil de penetrar nos corpos. Por esse motivo, a partícula alfa já tem como barreira o papel. Então, quando ela encontra um papel, uma folha de papel, ela já não penetra mais. A beta, ela já é mais levinha, então ela já tem um pouquinho mais de poder de penetração. Ela vai passar pelo papel e ela pode penetrar até um pouquinho da nossa pele. Aí, as duas últimas já são aquelas poderosíssimas, né? Que é raios gama e raios X, né? Os raios gama penetram o papel, a pele, o tecido, o aço, e ele só vai, né, ter como barreira o concreto. E assim, concreto grosso, tá? Para mais de 5 centímetros de concreto a gente está falando. Diferente do raio-x, pode voltar lá com o vídeo, né? Diferente do raio-x, que é aquele que atravessa o papel, a pele e também esbarra no aço, tá? Okay. Então é isso. Agora a gente vai continuar falando da atividade radioativa, né? Dos radioisótopos. Tem vários nomes que a gente poderia utilizar aqui. E aí eu trago para vocês sobre a radioatividade. Ótimo. Aqui, né, para a gente observar, eu queria mostrar uma coisinha para vocês rapidamente, que a gente, né, precisa avançar. Aqui são 3 exponenciais importantes, né, históricos da radioatividade, que é o Henri Becquerel, Marie Curie e Pierre Curie, né? Pessoas históricas que ajudaram a desenvolver essa teoria, né, da radioatividade. E aí, como a professora Risolda falou, às vezes quando a gente fala em radiação, radioatividade, a gente só traz o lado ruim, né? É verdade. Só pensa no que é ruim, mas não é bem assim, né? Tem muita coisa boa que a radiação, a radioatividade traz pra gente. Aqui alguns exemplos, olha. Aqui, por exemplo, o tratamento do câncer, né? A gente tem as usinas nucleares e a gente tem a datação dos radioisótopos, que é justamente o que nós falamos no início da aula, verdade, né? É a partir da datação de radioisótopos que é possível, por exemplo, determinar o período que um determinado objeto ou uma determinada tintura, né, como é o caso da tintura lá de Altamira, possui, tá? É a datação a partir de radioisótopos. E aqui, para a gente finalizar essa partezinha, queria mostrar para vocês justamente as partículas, né? Uma animação para a gente observar como se dá essa movimentação aí das partículas, né? O alfa representado aí em vermelho, o beta em azul e a onda eletromagnética gama no meio ali, né? Representado de roxinho. E aí, gente, na medicina, olha só como é legal, né? Como que é o funcionamento dessas radiações, né?
Então, a fonte de radiação direta vai diretamente lá no tumor, por exemplo, né? Por isso que é chamado, né, Risolda, de Isso. radioterapia, né? É a utilização de um elemento radioativo, que é o rádio, e aí ele age, né? Essa emissão dessas partículas, ela age diretamente no tumor, fazendo com que, né, esse tumor, por exemplo, diminua, né? É verdade. Regrida o seu tamanho. Tá bom, gente? Então vamos avançar, né? Porque a gente já tem bastante coisa para falar. Agora a gente vai falar um pouquinho de UVA e UVB. Muito bem, olha só. Aí a pergunta é essa: o que é o UVA e o UVB? A luz do Sol ela é formada por várias radiações, inclusive a ultravioleta, UV, que é invisível ao olho humano. Dentro do UV existem 3 tipos principais: UVA, UVB e o UVC. Tá bom? Já ouviram falar, né? Com certeza nessas palavrinhas. E aí a gente vai, né, abordar rapidamente, iniciando pela UVC, como você está vendo ali, né? Que vai de 100 a 280, né? Ela não chega até a Terra, pois ela é totalmente bloqueada pela camada de ozônio. Bora ver agora a UVA. Ela é, né, a radiação ultravioleta de maior comprimento de onda, que ela vai de 320 a 400, portanto, de menor energia. Verdade. E, por fim, ela penetra profundamente a pele, até a derme. Por isso que eu perguntei da professora no início da aula se ela tinha colocado um protetor solar, e para vocês também, né? Isso que é importante, aliás, usarmos. Não queima, mas causa envelhecimento precoce, manchas e rugas, pois gera radicais livres que oxidam moléculas da pele, não é isso, Yara? Isso mesmo, isso é a UVA, né? Ela representa cerca de 95% de toda a radiação UV que chega aqui na superfície da Terra, tá? Então, 95% é UVA. Ela é perigosa? né? Verdade. Ela não queima, mas ela acaba degradando a pele. Olha só aí a imagem que a gente trouxe para vocês, né, da UVA. Penetra, né, mais profundamente a pele, no caso a derme. Ela não queima, mas pode causar ali, né, um envelhecimento precoce, né, manchas e rugas, pois gera radicais livres. E como detalhe, pessoal, como nós não podemos enxergar, principalmente no verão amazônico, você precisa se proteger. E representa cerca de 95% da radiação UV que chega à superfície da Terra. Percebam aí que, na nossa atualidade, antigamente diziam que para você usar o protetor, você teria que usar depois das 10, né? Agora não. Como o verão amazônico está aí, o horário agora permitido é até às 9, né? Vejam aí como é importante a proteção. E as radiações solares, como você tem, a UVB tem menor comprimento de onda e, portanto, maior energia do que a UVA. Isso, né? Ela é de 280 até 320. Aí, olha só, né, na imagem da UVB, que a gente consegue observar que ela atinge as camadas superficiais da pele, que é chamada de epiderme, e é a principal responsável pelas queimaduras solares, tá? Então, quando você pega aquele sol que fica ardido no outro dia, que fica vermelho, com certeza ali, naquele momento, a UVB, né, ajudou, com certeza, a que você tivesse, né, desenvolvesse essa queimadura. Ela pode romper ligações do DNA e ela é a principal causadora, né, do risco de câncer de pele, tá? A UVA é perigosíssima, mas é a UVB que pode causar, né, desencadear essa doença. Também é essencial em pequenas doses para estimular a produção de vitamina D no organismo. Então, foi exatamente isso que nós falamos desde o início da aula, né? Tudo aqui tem os prós e tem os contras, né? Então, o sol foi a pergunta que nós fizemos no início da aula. O sol é tão maravilhoso, a gente precisa tanto dele, né, para o nosso dia a dia. A gente acabou de observar que a vitamina D ali é sintetizada, né, a partir dessa presença da UVA ali, né, na UVB, lá na exposição do sol, mas se a gente se expõe demais, a gente pode aí, por exemplo, desenvolver doenças perigosíssimas, como é o caso do câncer de pele, né, Risolda? E a exposição ao sol e a proteção natural, olha só, muitos povos indígenas vivem em contato direto com a natureza,
o que resulta em maior exposição diária ao sol. A melanina, pigmento natural da pele, funciona como proteção biológica contra a radiação ultravioleta, UV. Em diferentes etnias, né, existe ainda a produção de melanina variada, ela varia, né, representando adaptações às condições de exposição solar. Então, dependendo aí da etnia, né, do povo que a gente vai estar falando, a gente vai observar, né, uma maior produção de melanina, uma menor produção de melanina, justamente já, né, uma maneira de adaptação do organismo à presença do nosso maravilhoso sol naquela região, né? Só que aí os povos indígenas, por exemplo, eles desenvolveram técnicas, verdade, né, também, né? Para se proteger, né, Risolda? Isso. Os povos indígenas desenvolvem estratégias culturais para lidar com o sol. Por exemplo, o uso de pinturas corporais, roupas artesanais, de fibras naturais e até a escolha dos horários de trabalho e caça. Isso mesmo, né? Tenho certeza que todos aí já viram, né, em algumas festas, né, na cultura dos povos indígenas, essa pintura, ela é muito importante, tá? Não só para a questão da cultura, especialmente, né, das festas e tudo mais, mas a gente também consegue observar que é uma maneira aí de proteção do sol, tá? Que a gente já viu, né, que a exposição ao UV, sendo ele UVA ou UVB, é prejudicial, né, dessa maneira, assim, muito exposta, vamos dizer assim, né, ao sol, e aí os povos indígenas também desenvolveram técnicas. Então, algumas que nós temos aí, né, algumas pinturas feitas com, por exemplo, urucum, ou então de genipapo, né, que são essas duas possibilidades aí, funcionam não apenas como ornamento cultural, mas também como uma barreira contra as radiações, né, UVA e UVB, e também como um repelente natural de insetos. Então, a gente consegue observar ali na imagem, né, a pintura, utilizando o urucum e o genipapo, e o interessante é que não é somente, né, Risolda, para essa questão da proteção solar, mas também para espantar, né, para afastar os insetos ali daquela, né, da pessoa, que a gente sabe que também na floresta são seres ali que também fazem parte, né, estão presentes, rodeando, né, os povos indígenas. Isso mesmo. E esse uso é um conhecimento empírico, que faz um diálogo aí com a ideia moderna de protetor solar. Por isso que eu perguntei da Yara se ela tinha usado, porque eu não dispenso protetor solar porque é importante. Sabiam, pessoal, que quando eu não coloco protetor solar, eu vou me expor ao sol, o que acontece? Eu fico cansada, sabia, Yara? Muito cansada. Por quê? Como a Yara já explicou, e nós já explicamos aqui, é importante você se proteger, mostrando como a química natural ela pode ser aliada também na proteção da saúde. Pessoal, olha só, Yara, isso que mesmo, quanta coisa, informação, né? É verdade. Lembrando que, né, para a gente já ir finalizando aqui a aula, a utilização, né, do urucum ou do genipapo, a gente está falando aí de uma barreira física, né, apenas impedindo ali o contato direto do UV com a pele, né? Assim como a gente utiliza, por exemplo, um boné, ou óculos, ou a roupa. É uma barreira física apenas, né? Os protetores solares, que a professora Risolda vem tanto falando aqui, já é uma barreira química, né? Uma barreira diferente, uma barreira química que protege. Então, o ideal é realmente a gente tentar aliar, né, todas essas ferramentas, a barreira física. Com um detalhe, né, Yara? Não vão pensar assim. Terminou a aula hoje, a professora Yara disse que é para me pegar o urucum e colocar e me proteger. Ela não falou nada disso, né, Yara? Isso faz parte da cultura de um povo, né? Precisa ser respeitada, que a gente está mostrando para vocês, né, apenas que existe aí essa química natural, né, que é a química utilizada pelos povos aqui da nossa região, e que ela está aliada, com certeza, à proteção, né, do nosso corpo e também à nossa saúde. Por aqui a gente finaliza, né, a aula de hoje, falando um pouquinho aí sobre a radiação, né, como que ela se faz presente no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.